Fala pessoal, então bora para a parte prática, tá? De maneira bem rápida aqui. Nesse vídeo eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho de como vocês vão encontrar material relevante para utilizar na análise de vocês, tá? E a primeira coisa que vocês têm que ter definido para conseguir então acompanhar esse vídeo é qual é a empresa que vocês vão analisar, tá? Então, definir o setor, definir uma empresa, a gente vai fazer a primeira coisa aqui, ó. Vai colocar o nome da empresa, tá? E colocar ticker na frente. A primeira coisa que tu vai anotar aqui é o ticker da tua empresa. No caso, eu acabei escolhendo a Suzano, porque é uma empresa aqui listada no Ibovespa, claro, né? Com uma participação relevante de 1,74%. Além disso, eu já dei uma olhada nos materiais dela, acabei grifando alguns pontos bem relevantes, tá? Que poderiam entrar na nossa análise setorial. E com base nisso, então, eu vou tentar fazer um vídeo aqui um pouco mais enxuto para não perder muito tempo caçando essas informações, tá? Então vamos lá. Tu vai guardar esse ticker aqui, porque ele vai ser relevante nas próximas entregas, tá? Então, já na primeira entrega ali do relatório setorial, tá? Na hora de analisar as empresas individualmente ali na última página, coisa de meio parágrafo ali, só para dar uma breve introdução, tu coloca ali o nome da tua empresa e o ticker dela para facilitar, então, a identificação posterior para as próximas análises, tá? Enfim, definir o ticker, vamos para a parte, então, de coletar o material. A primeira coisa que tu vai fazer é acessar o site de relações com os investidores ali no site da empresa, tá? Como a gente colocou lá nos slides. Então, tu vai colocar o nome da tua empresa e na frente tu vai colocar RI, tá? RI é relação com os investidores. Olha só que legal. Você vai encontrar geralmente dois tipos de links que levam para o site de relação com os investidores. O primeiro é ri.nome da empresa, qualquer coisa, tá? Ou então, tu vai acabar encontrando dessa forma aqui, ó. Nome da empresa, qualquer coisa, /investidores. É o caso da End, tá? Olha só que legal. Os sites de RI, geralmente, eles têm uma estrutura mais ou menos parecida, tá? Então, ele vai ter aqui um pouquinho sobre a empresa, ó, institucional, um pouquinho das atividades que ela realiza, né? Um pouquinho do seu segmento, olha só. Tem diversas informações aqui que podem acabar sendo relevantes para vocês, tá? A mesma coisa aqui para a Suzano. Mas o que a gente vai estar interessado em primeiro momento, primeiro relatório que a gente vai acabar buscando é o formulário de referência, que é o segundo tópico ali do nosso slide, tá? Tem algumas formas de encontrar o formulário de referência. Olha só na End como é legal. Se tu botar aqui formulário de referência no Ctrl F, tá? Que é para buscar palavras no site, você já encontra aqui na primeira página, ó, formulário de referência 2023. Entretanto, de 2023, ó, vocês podem ver, ele tem 394 páginas, ele não está completo ainda, não é a versão final dele, tá? E muito provavelmente, ou melhor, como a disciplina acaba funcionando? Você geralmente está fazendo em 2023, ou então 2024, 2025, etc, tá? E você vai ter que analisar os 3 anos posteriores. No caso, em 2023, eu precisaria analisar 2022, 21 e 20, certo? Então, seria interessante tu buscar os relatórios de 2022, 2021 e 2020, no meu caso, tá? Então, bem, no site aqui da Energias do Brasil é um pouquinho difícil de encontrar esses formulários de referência. Então, tu pode vir aqui no Google mesmo, ó, e procurar dessa maneira. Olha só, já encontro aqui o formulário de referência de 2022, versão 2. Eu não sei se tem versões mais recentes do formulário de referência, né? Entretanto, aqui pode ser que já forneça informações suficientes para você conseguir realizar sua análise setorial. E a primeira coisa que tu faz quando entra num relatório é procurar aqui, ó, setor. Olha só, ele já achou 100 palavras com setor no nome, né? Então ele vai falar aqui um pouquinho de risco, regulamentação, até mesmo, geralmente eles trazem aqui um pouquinho com relação mesmo ao setor, tá? Eles acabam realizando uma análise setorial um pouco mais breve, que, olha só, a estrutura do setor brasileiro, do setor elétrico brasileiro. Ele começa introduzindo aqui o Ministério de Minas e Energia,
Agência Nacional de Energia, etc. A regulação com relação ao setor, etc, etc, tá? Cara, lê tudo isso aqui, grifa os principais pontos, organiza ali no teu texto e acaba deixando ali de uma maneira um pouco mais enxuta, sempre citando as fontes, hein? Embora plágio aí, né, talvez nessa disciplina não seja um motivo de cassação ali do teu diploma, né? Muito possivelmente tu vai acabar zerando tua nota, principalmente porque esses relatórios aqui são abertos, né? Tu consegue encontrar no Google, então as ferramentas ali do antiplágio conseguem capturar um Ctrl+C, Ctrl+V aí com muita facilidade. Então, use com moderação aí, sempre citando as fontes de onde tu acabou extraindo teus dados, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa empresa de análise, que é a Suzano, tá? E nesse caso aqui a Suzano é diferente, ela não tem formulário de referência aqui na página inicial. Onde então que geralmente tu vai encontrar, tá? Em 90% dos casos tu vai encontrar ou em documentos entregues à CVM, tá? Ou em uma parte em que eles disponibilizam todos os downloads daquela empresa, saca? Tu vai ter uma aba ali só de downloads, tu vai lá, coloca o formulário de referência ou FRE e muito possivelmente tu vai acabar encontrando. Se não, joga no Google, enfim. Cada empresa aí vai ter suas particularidades para acabar encontrando o teu formulário de referência, tá? Então vamos vir aqui em documentos entregues à CVM, no caso da Suzano, vai ter aqui, ó, formulário de referência e cadastral, eu vou acabar baixando o formulário de referência 2023, vou baixar também o de 2022 aqui, ó, para mostrar para vocês que o 2023, ó, como não está completo ainda, a gente não chegou no final do ano, ele tem 427 páginas. Se a gente olhar o de 2022 aqui, acabei baixando o formulário cadastral aqui, o formulário de referência de 2022, ele é até mais pesado, já está na versão 7, né, que é a versão final dele, já que, enfim, esse ano já passou. Esperar carregar aí, ó. Enquanto vai carregando, eu já vou abrir aqui o que eu acabei grifando pra gente, tá? Que foi o de 2021. Olha só, diversos grifos, tá? E como a gente pode ver, esse aqui já tem 501 páginas, 530 páginas, olha só. Mais de 100 páginas esse aqui já, né? De diferença. Beleza, vamos vir aqui pro 2021. De novo, Ctrl F, setor, tab, enter, enter, tá? Primeira coisa, fatores de risco. Esse aqui tu vai analisar de todas as... enfim, para qualquer setor, tu vai ter que olhar para os fatores de risco. Isso é extremamente interessante colocar na tua análise, tá? Grifei aqui, por exemplo, ó, com relação às regulações, com relação aqui à análise de alavancagem, isso aqui a gente vai acabar utilizando lá em entregas futuras, não entra aqui na análise setorial. Entretanto, lá na análise dos graus de alavancagem e na análise dos índices de endividamento, isso aqui pode servir de argumento para você falar se a alavancagem da companhia é preocupante ou não, tá? Então já deixei grifado, depende de a gente acabar utilizando lá no futuro. Enfim, descendo mais um pouco aqui, ó, riscos sujeitos a LGPD, enfim, não tem muita relevância para uma análise setorial, então isso não entraria no nosso relatório, por exemplo. Com relação ao setor de atuação da companhia, aqui mesmo ela já fala com relação à ciclicidade do setor, tá? Então, como ela vende commodities, os preços dos produtos que ela vende são altamente influenciados pelo mercado internacional, tá? Por quê? O mercado de celulose geralmente é típico, é cíclico, e além disso ali, ó, o preço dos papéis. Lembrando que a Suzano, ela fornece, ou melhor, produz, tá? Celulose e papel. São produtos diferentes, tá? Celulose é a matéria-prima do papel. Enfim, cabe você ter essa visão aí de entender que ela tem duas linhas de atuação aí. A Suzano, enfim, pelo tamanho ali, ela é uma principal exportadora de celulose ao invés de papel, né? Papel ali fica mais para Klabin, por exemplo, etc. Tá? De maneira geral, então, ela vai falar um pouquinho aqui também com relação à companhia, que tu pode acabar colocando ali no finalzinho do relatório, com relação à tua companhia, já que no final pede-se uma breve descrição das companhias que serão analisadas, tá? Além disso, no formulário aqui, ó, a companhia enfrenta concorrência significativa, porque o setor de papel e celulose é extremamente competitivo, estrutura de mercado. Com relação às regulações aqui, também tem alguns tópicos que eu acabei grifando. Aqui um pouquinho mais com relação a ela ser cíclica, tá?
com a crise econômica mundial podendo afetar o preço dos produtos da companhia de modo diverso. Vale ler isso aqui também para colocar no relatório. Com relação aos fatores macroeconômicos, isso é extremamente interessante, tá? Porque mostra como que o cenário acaba pressionando a companhia de maneira geral. Isso desenvolve muito uma capacidade de argumentação com relação ao cenário macroeconômico, tá? Para justificar as próximas análises, então cabe a leitura disso também. A instabilidade de acordo com a instabilidade política aqui no nosso país, etc, né? Mais um pouquinho de regulação aqui. Volatilidade do real frente ao dólar, óbvio, né? A gente está tratando aqui de commodity negociado em dólar, tá? Acaba afetando as receitas da Suzano também. Degradação do rating de crédito brasileiro. E, enfim, fui grifando mais coisas aqui, ó. Vou trazer um grifo muito, muito relevante aqui para análise. Tá um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Se eu não me engano, tá no tópico 7 e no tópico 10. Na seção 7 e 10, né? Perdão. Aqui. Vamos lá. Aqui ele descreve um pouquinho das atividades do emissor, ou seja, lá da Suzano, tá? Então aqui fala bem brevemente tudo que a Suzano faz, tá? Que ela se propõe a fazer. Que seria a fabricação e comércio de celulose, de florestas, formação de florestas, prestação de serviços com relação aos bens da companhia, transporte, geração de energia, que também é uma fonte de receita aí da Suzano, vendendo o excedente caso exista, né? Prestação de serviço, etc, etc, tá? Cabe tudo isso aqui, uma análise um pouco mais profunda para colocar com relação à tua empresa. Além disso, aqui ele acaba colocando as vantagens competitivas delas, tá? Pontos fortes, a operação verticalizada, verticalmente integradas, né? O que leva a economias de escalas, pesquisa, desenvolvimento de melhoramento genético, qualidade superior e etc, etc. Tá? Aqui eles já começam a citar algumas fontes interessantes, ó. PPPC aqui, que seria um órgão que acaba colocando de Pulp and Paper, né, que é papel e celulose, que você pode acabar recorrendo a essa fonte primária aqui para acabar coletando mais dados além desses aqui que eles colocam no formulário deles, tá? Estratégia, ó, legal também para falar um pouquinho. E além disso, eles colocam aqui sobre os segmentos que eles atuam, tá? Então, tratam aqui um pouquinho dos produtos comercializados, isso é extremamente interessante para você entender o que a tua empresa acaba vendendo, tá? Além disso, também, ó, características do processo de produção, para você acabar descrevendo o processo geral de produção ali na análise setorial, tá? Então, como que é feito o papel e celulose nas empresas? Então, vai ter três principais etapas que são comuns a todas as empresas. A formação de florestas e seu corte, ou então a terceirização disso, né? A produção da celulose e a produção do papel. Pronto. Você tem ali a atividade principal de coleta de insumo e as duas atividades ali que acabam agregando valor para vender os teus produtos, né? E mais um pouquinho sobre vantagem competitiva aqui, ó, com relação à topografia, aos problemas de melhoramento genético da Embrapa, etc, etc. Tá. Enfim, com relação ali às informações mais gerais ali do setor, são aquelas, tá? Então, tu vai fazer um geralzão a partir da tua empresa. E além disso, o formulário de referência vai também trazer aqui um pouquinho de uma análise setorial, como a gente já viu ali no caso da Engie, tá? Olha só que legal. Características do mercado de atuação, celulose. De acordo com a estimativa desse cara aqui, tá? O total da capacidade de celulose de eucalipto no mundo em 2020 foi de 26 milhões de toneladas. Tá? Com os principais produtores aqui sendo Canadá, Estados Unidos, etc. Além disso aqui ele traz um pouquinho de como classificar as fibras de celulose. E olha que interessante isso que eu até circulei, ó. O consumo de papel e embalagens na China tem sido o maior driver de crescimento da demanda de celulose nos últimos anos, principalmente devido ao tissu, tá? Então, lembra que a gente falou que driver é um ponto fundamental de estar na tua análise ali para entender o porquê as receitas estão aumentando ou diminuindo. Aqui nesse relatório ele já trouxe um dos principais drivers, o driver China. Claro, né? A maioria dos commodities aí a China tá engolindo, né? E não ia ser diferente pro papel e celulose, tá?
Além disso, ele traz diversos gráficos aí de novo, ó, do PPPC aqui, Pulp and Paper Products Council. Outro aqui gráfico do PPPC, mais um, tá? E etc, etc. Olha só, os 10 maiores produtores mundiais de papel de imprimir, escrever revestido. Muito legal todos esses gráficos aqui para acabar colocando aí no teu relatório setorial, tá? E além disso, olha só o que a própria Suzana acaba disponibilizando aqui, ó. A participação no mercado da companhia varia em cada uma das regiões que atua. Seu market share nos papéis de imprimir e escrever em relação aos demais fabricantes brasileiros foi de aproximadamente 43% e 28% no papel cartão no ano de 2020. Baseados ali nos dados da IBA, tá? Indústria Brasileira de Armas. Essa aqui é uma fonte que tu pode, seria quase que uma associação, tá? Seria o paralelo da associação lá que a gente acabou colocando nos slides, do setor de papel e celulose, tá? Então, o próprio formulário de referência me mandou para esse site aqui, ó. Então, se eu vim aqui em acervo e publicações, eu vou encontrar aqui, ó, o relatório anual. E olha só que legal, aqui ele traz muita informação com relação à produção de papel e celulose, a balança comercial, tá? Quais são os tipos de papel e celulose que o pessoal acaba utilizando e etc, etc. Cabe a leitura aí integral aí desse relatório, tá? Já que é o principal relatório setorial aqui de papel e celulose do Brasil, tá? Então, encontrando um material como esse aqui, tu vai ter muito embasamento para fazer o teu relatório, tá? E tenho certeza que com tanto o formulário de referência aí, dando uma atenção legal ali, vai, 1 horinha, 2 horinhas da leitura ali, tu já consegue tirar muita informação interessante. E depois é basicamente ali unir o quebra-cabeça e reescrever ali de uma maneira como pode dizer? De uma maneira mais original, né? Enfim, sempre citando as fontes e claro, prestando atenção aí com relação às cotas, né? Tá bom? Vamos ser honestos aí e colocar a capacidade analítica aí de ler um texto, entender e sintetizar aí de maneira relevante aí pro professor, tá? Enfim, aqui tu vai encontrar mais informações com relação a Suzano, tá? Um pouquinho de algumas notas explicativas aí do porquê aconteceu algumas variações relevantes nas contas, tá? Além disso aqui, ó, mais um pouquinho com relação aqui aos drivers de receita, tá? Ó, variações das receitas. O que causa variação nas receitas? Ó, volatilidade nos preços internacionais, variação cambial, volatilidade do dólar, inflação, taxa de juros, taxa de crescimento da energia. Olha só, isso aqui é um driver interessante, ó. Os resultados da companhia tendem a ser diretamente impactados pelo nível de crescimento econômico internacional e doméstico, tá? Crescimento econômico expresso em termos de variação do PIB, né, influencia principalmente no nível de demanda pelos produtos da companhia. Ou seja, a gente está crescendo, o PIB brasileiro está crescendo, provavelmente tem uma procura maior para o papel aí. O inverso também é verdadeiro, tá? Cabe também colocar na análise. Enfim, o relatório tem 500 páginas. Obviamente, tem algumas palavras-chave que tu pode colocar aí: setor, vantagem competitiva, regulação, lei, tá? Market share, vamos colocar share aqui para ver quanto que a gente acha. Remuneração, Fendon share, market share. Olha lá, market share, ó, encontrou 3 ocorrências, ó. Muito legal, tipo, tu encontra muita informação relevante, tá? Que possivelmente tu nem saberia onde encontrar. O formulário de referência aí te dá a informação mastigada e da fonte primária, tá? Então, vale a análise aí desses relatórios. E para finalizar, vou citar a última fonte que tu pode acabar utilizando, que também é relevante para uma análise editorial, que é a análise de instituições financeiras, tá? Então a gente vai ter aí XP, BTG, Itaú BBA, Bradesco, Santander, todos soltando alguns relatórios setoriais, tá? Então,
Vamos ver se XP tem algum aqui, ó. Ó, equilibrando papel, o setor de papel e celulose, ó. Parece que tem até, ó, de mineração. Vamos ver se tem BTG. Enfim, um site que eu não conheço, mas pode acabar sendo relevante, tá? Tá vendo? Conheço esse cara aqui. Papel e celulose, economia em dia, olha só que legal. Informações setoriais, além de Bradesco e Itaú BBA. Se usando papel e celulose não, a gente não se interessa por esse. Além do Itaú também Santander. Klabin, papel e celulose, olha só. O relatório é uma versão em português original publicada pelo Citar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Papel e celulose. Então, o relatório é feito por Rafael e Arthur, tá? Motivos para comprar, enfim, eles aqui acabam entrando mais no mérito da recomendação das ações, tá? Mas já fornece aí algum embasamento, principalmente aqui, ó. Cinco motivos para comprar, teremos um mercado de celulose equilibrado em 2022, uma pergunta, né? Como se posicionar, etc. Enfim, vale aí a análise desses relatórios, um pouquinho mais de calma, tá? Olha só que legal, diversos gráficos aí elaborados pelo próprio Bradesco. Interessante a informação aqui também. Planner, não faço ideia de que site é esse. Agora, acredito que seja uma corretora, né? Também trouxe um relatório aqui, mais ou menos 5 páginas, ó. Não entre muito no mérito das questões de mercado, por exemplo, investidores, projeção, etc. Isso aqui talvez não seja muito relevante para a disciplina. Tá? Agora, a demanda por celulose na Europa, olha só. Isso aqui pode ser um pouco mais interessante, cabe bastante, ó. Tem um fit legal aí com essa primeira entrega, tá? Para entender o que está acontecendo com o setor. O preço da celulose começando a cair ali em 2023 e 2024 também pode ser interessante ali, tá? Vamos ver. Aqui a mineração, né? Primeiro trimestre só não, talvez não seja relevante para a gente também, mas cenários, olha aqui, ó. Entendendo o setor de papel e celulose. Esse aqui talvez tenha um pouquinho mais de relevância, tá? Então, um pouquinho da indústria, mostrando o tipo de fibra que tem, o que afeta principalmente o crescimento das florestas, produção de celulose no Brasil, segundo o maior produtor aqui, tá? Enfim, diversos gráficos aí que tu pode acabar utilizando aí na tua análise, tá bom? De maneira geral aí, é isso, com base nessas informações, estão revisando. Site TRI da empresa, onde tu vai encontrar o formulário de referência e também outros relatórios que talvez possam ser interessantes. Por exemplo, aqui em SG, ambiental, a gente tem alguma informação relevante aí com relação às práticas SG voltada aqui, principalmente aqui ao pilar ambiental, tá? Que tu pode acabar colocando na tua análise, se for relevante de fato aí, para entender o setor. Além disso aqui, se a gente entrar aqui em central de resultados, a gente vai ter também a apresentação dos resultados de maneira bem resumida aí, que também pode servir de insumo ali para análise da tua empresa em específico, tá? Associações que tu vai acabar encontrando aí citados, principalmente ali no formulário de referência da tua empresa em questão, tá? Os diversos relatórios dessas fontes primárias aí, e também o relatório de terceiros, tá? Também é uma fonte interessante aí para se obter informação, tá bom? Então espero aí que com esse vídeo eu tenha facilitado aí a localização de onde encontrar essas informações para compor o teu relatório e que tu consiga fazer aí uma análise aí bem detalhada do teu setor, que com certeza vai facilitar ali as próximas entregas, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo.